2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 6 ao verso 10, apenas. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém. Podeis estar tomando o seu assento. Eu queria nesta noite falar um pouco dessas expectativas e dessas esperanças nossas. A gente vê que, eu não quero entrar em alguns detalhes dos vasos, não vou estar falando para o obreiro, não vou estar falando em função de ser usado ou não por Deus como um vaso, mas eu quero falar de algo que tocou meu coração de ontem para hoje, e nesta noite eu quero passar isso aqui para você. Eu sei que na antiguidade as pessoas usavam os vasos de barro para guardar coisas preciosas, para esconder coisas de valor. Eles não tinham cofres, não tinham geladeira, não tinham estas coisas modernas, as quais nós temos hoje. Então, muitas coisas importantes eram colocadas em vasos, e esses vasos eram de barro. Então, eu quero nesta noite ver que Deus, Ele gosta, Ele parece que tem um amor muito grande em trabalhar com o barro. Primeiro, Ele lá na criação, Ele pega aquele pedaço ali de um pó, um pedaço ali, e transforma aquele negócio, eu não sei de que maneira, mas a Bíblia diz que Deus daquele barro ali, Ele transforma, mexe e transforma ali num homem. Isso ali nós estamos aqui no capítulo de número 2, que a Bíblia diz que Ele formou o homem do pó da terra. Mas no capítulo de número 2, quando o homem cai, também, olha só, quando o homem cai, Deus chama o homem ali e diz assim para ele, concretizando uma palavra que Ele tinha dado, que o homem morreria, se ele pecasse ele morreria. E Deus agora fala para o homem, depois do pecado, Ele diz assim, e do suor do seu rosto, você comerá todos os dias, até que você não vive mais, não vai viver mais. E Ele complementa dizendo, porque do pó foste tirado, e ao pó voltará. Ou seja, se nós observarmos estes dois eventos, nós vamos ver que tem um início, uma formação de Deus mexendo no barro, e tem também um final. Ou seja, o início do homem e o final do homem é barro, é nada, é zero, é coisa alguma. Mas o que eu quero falar nesta noite é esse intervalo que existe entre a formação e a morte, ida para o pó. Não quero falar mais de criação, mas eu quero falar de uma recriação. Eu não quero falar de um homem natural, mas eu quero falar do homem interior, que Paulo chama, da alma humana. Eu quero falar daquilo que, nesse interim de vida que nós temos, esse trabalho que Deus faz, de pegar esse barro que Ele cria, de pegar esse pedaço de barro sem valor, sem nada, e Ele vai trabalhando, vai fazendo alguma coisa, vai transformando, vai mudando a forma. Então, durante toda a nossa vida, nós temos visto o agir de Deus em nós. Para quê, pastor, que Deus age na nossa vida? Para cada dia mais Ele transformar a minha vida e a sua vida
em semelhança à vida de Jesus Cristo. Amém, amados? Até aqui está tudo bem? Graças a Deus por isso. Então, quando ele está dizendo, Paulo está dizendo isto aqui, ele dizendo que dessas mudanças, dessas transformações, e quando chega desse momento de que Deus começa a trabalhar conosco, e eu quero pegar aqui um exemplo, usar um exemplo do pastor João Batista de hoje, de manhã. Eu convidei o pastor João para estar ministrando aqui na escola bíblica dominical. Foi uma aula excelente, realmente de um crescimento espiritual muito grande. E eu quero tomar como um exemplo que ele trouxe aqui, para também ilustrar esta mensagem. Ele disse, falando que, não com essas palavras, mas ele disse que todo o trabalho do artista não glorifica a obra em si. Todo o trabalho de um pintor, por exemplo, não é a obra em si que se torna mais conhecida, mas é aquela pessoa, o artista que a fez. Se você olhar para diversas obras, eu não sou grande conhecedor de obras, só as mais comuns, mais banais, né? Se a gente olhar para a obra daquele Aboporú, por exemplo, da Tarsila do Amaral, a gente vai reconhecer aquelas pernonas, aqueles negócios grandes, aqueles trem esquisitos, a gente vai saber que é dessa pessoa, da Tarsila. Se você pegar, o quê? De quê? Mona Lisa, de Leonardo, né? Leonardo da Vinci. Se você pegar a Mona Lisa, você vai ver ali, você vai lembrar imediatamente do autor da obra. A obra é bonita, a obra é perfeita, a obra é maravilhosa, mas ela não se glorifica a si mesma. Mas aquela obra, ela aponta para alguém, ela aponta para o seu Criador, o seu artista, aquele que a fez, aquele que a criou, aquele que a desenhou. Então Deus, quando quer nos moldar e nos colocar no barro, esse barro que nós somos, nada, o que Ele quer fazer da nossa vida? Que essa transformação na minha vida e na sua vida, aquilo que as pessoas possam notar e possam ver, não uma transformação comum, não uma repaginação, mudar simplesmente o seu modo de falar, de tirar você, colocar um terno. Agora eu sou crente, eu tenho que andar de terno. Não, agora eu mudei meu jeito de falar, eu falo mais impostado agora porque eu sou crente, eu sou pastor. Não, eu uso vestimentas novas agora. Não, Deus não quer fazer isso. Isso não vai glorificar o nome dEle. Nós somos barro, diga, nós somos barro. Você sabia que existem mais ou menos 200 tipos de barro? 200 tipos de barro. Mas somente 8 tipos podem ser usadas para fazer uso de oleiro, que o oleiro faz. Se você pegar qualquer barro, não vai dar a liga correta, não vai dar a sustentação correta e vai dar errado. Ou seja, quando eu olho que Deus coloca a mão na minha vida, quando eu vejo Deus colocando a mão na sua vida, eu tenho certeza de que Ele nos arrancou lá do lamaçal, já nos pegou lá da lama, nos tirou lá do charco, e se Ele nos tirou lá do charco, é porque nós temos valor. Mesmo que até mesmo você diga que você não tem valor, mesmo que até as pessoas digam que você não tem valor, mas você é a obra que vai ser preciosa nas mãos de Deus, porque você tem valor. Diga amém. Eu quero falar de um processo, com algumas etapas aqui, que começa exatamente nesse barro. Primeira coisa que depois que o oleiro te leva para a olaria. Levar para a olaria não significa que você está pronto ou está pronta. Te levar para a olaria significa a primeira coisa que o oleiro faz. Ao pegar um barro, ele não é começar a obra. Não. A primeira coisa que ele faz é deixar aquele barro especial que ele achou e encontrou.
Ele pega aquele barro e o deixa em um local encostado. Larga esse barro lá. Para quê, pastor, que esse barro é deixado lá? Porque esse barro precisa de curtir, ser curtido. Ser curtir é pegar liga. Você já viu falar? Você ter liga. Esse momento de curtir não é um momento de curtição. Nossa, mas estou curtindo demais, está legal demais. Não. É um momento onde, nessa curtida que Deus deixa, é onde você ora, as suas orações parecem que não são respondidas, é onde que você chora e parece que as suas lágrimas não são recolhidas, é onde que o seu choro parece que ninguém ouve, é onde você clama por socorro e parece que ninguém ouve. É onde você se debruça em lágrimas e parece que você tem que limpar o seu próprio choro, porque parece que ninguém vai chegar para te ajudar. Pastor, o que tem de errado comigo? O que está acontecendo de errado comigo? Deixe-me te falar uma coisa, não tem nada se você está passando por um momento como esse. 2019, pastor, parece que o que o senhor está falando aí é uma curtição na minha vida, é o que está acontecendo. Nada presta, nada dá certo, nada vai para frente. Deixe-me te dizer alguma coisa nesta noite. Simplesmente, se Deus te pegou e colocou no lugar para curtir, lá no cantinho, saiba de uma coisa, vai chegar o momento em que Ele vai pegar você, vai tomar você e vai colocar na roda do oleiro ali, para trabalhar. Diga amém. O que tem de errado? Nada. Você está sendo curtido. É o momento que você está lá guardado, curtindo. Não tem nada de errado com a sua vida. Às vezes não tem nada de errado com a sua vida espiritual. Às vezes não tem nada de errado com a sua maneira de adorar a Deus. Pastor, o que eu tenho que mudar? Às vezes você não tem que mudar na sua maneira, às vezes, de externa de fazer, mas às vezes você tem que mudar na sua maneira interna de ser. Eu gostaria de estar falando disso aqui, porque vai chegar um momento de esse oleiro colocar você lá na roda. Para que, pastor, coloca na roda? Lá na roda é o lugar onde os olhos do oleiro ficam face a face com o barro. Colocado na roda é o lugar onde o oleiro começa, ali naquele movimento simples, mas o oleiro consegue, com seus olhos, identificar o que tem de imperfeição naquele barro. Antes de ele fazer qualquer coisa no barro, ele primeiro vai tirar e vai tratar as imperfeições que tem naquele barro. Ele tira as pedras, que às vezes estão fazendo parte daquele barro. Ele tira os gravetos, tira as sujeiras, às vezes, daquele barro, porque ele tem um projeto, ele é o artista, ele é o pintor, ele é o escultor da nossa alma, e ele não vai fazer qualquer coisa, não. Vai chegar um momento que você vai estar sendo colocado na vitrine, mas até chegar esse momento, às vezes nós precisamos passar por determinados momentos, essas fases do barro que nós precisamos passar, para que um dia nós seremos colocados na vitrine, e quando nós estivermos lá, as pessoas vão olhar para nós e dizer: mas que vaso maravilhoso, eu quero um desses aqui para mim. É quando vão olhar para você e vão dizer assim: a sua vida mudou, você transformou, a sua casa está mudada, a sua maneira está mudada, o seu jeito de falar está mudado, a sua maneira de andar está mudada, e você mudou interiormente, as suas palavras não são as mesmas. A Bíblia diz que aquilo que nós estamos cheios é o que nós fazemos o quê? Nós falamos daquilo que nós estamos cheios. Do que nós temos falado? Irmãos, eu fico tão triste. Não é que eu sou careta, cafona, não é nada disso.
Eu gosto de piadinha, leio piadinha às vezes no WhatsApp. Mas a minha boca não é boca de piadinha. A minha vida não é determinada por piadinhas. Os meus pensamentos não são determinados por piadinhas. As minhas ações não são determinadas por piadinhas. A maneira como eu caminho, converso com pessoas, a maneira como eu digo, aconselho pessoas, não são determinadas por coisas bonitinhas e piadinhas, não. As pessoas estão olhando em nós, na minha vida, na sua vida, como vasos de Deus, trabalhados por Deus, porque se eles olham para mim, olham para você, eles querem ser às vezes da mesma maneira que você, querem caminhar como você, querem ombrear com você. Porque às vezes você sustenta muitas pessoas, às vezes o seu ombro é capaz de sustentar várias pessoas, talvez o seu abraço é capaz de sustentar várias pessoas. Por quê? Porque você foi feito, eu fui feito de uma maneira, você foi feito de outra maneira. Deus não nos vai usar igualmente, de maneira alguma. Deus não vai me usar de um jeito, vai usar você igual, não. Deus fez cada um obra-prima da sua criação. Não tem duas Mona Lisa, não tem dois Abapuru, não tem dois girassóis de Picasso, não. É único. O que tiver igual é falso. Ou seja, você foi tirado do lá do charco, você foi tirado da lama, você foi tirado do lado do pó. Foi feito pó, mas tem uma coisa: antes de você voltar para o pó, você vai estar sendo trabalhada por Deus, e a obra que Deus tem vai ser concluída na sua vida, no nome de Jesus. É interessante nós notarmos o trabalho do oleiro. O oleiro começa o seu trabalho, ele pega aquele monte de barro, joga lá em cima daquela roda. Ele não começa o trabalho assim. Ele não começa o seu trabalho de fora para dentro. Não. O oleiro enfia a sua mão no barro, até no seu final. Ele coloca a sua mão por inteiro e por completo naquele barro, até que ele acha o centro daquele barro. E a partir daí, com a mão no centro daquele barro, na mão no interior daquele barro, ele começa a fazer a moldagem daquele barro. Ele começa a moldar de dentro para fora. Ou seja, a partir do momento em que Deus conseguir transformar o meu interior, conseguir transformar o seu interior, a partir do momento que essa transformação, que Deus colocar as suas mãos e Ele conseguir moldar em nós, com certeza nós sairemos vasos muito mais valiosos, porque nós não seremos só uma belezinha por fora, nós seremos toda. Ninguém fica olhando o barro, você fica olhando o vaso por dentro? Fica, irmãos. Você pega num vaso, fica assim: nossa, mas que vaso bonito por dentro. Você fica assim fazendo isso? O que você olha? Gente, que pintura maravilhosa que tem esse barro. Não é isso? Gente, mas que cerâmica. Que coisa linda, que maravilha. Olha o desenho que tem esse vaso aqui. Ninguém fica lá dentro: nossa, mas é bonito o interior do vaso. Ninguém faz isso. Por quê? O interior, somente quem conhece o interior é aquele que fez a grande obra acontecer. É por isso que Ele não transforma o meu exterior. É por isso que Ele começa a transformar no meu interior primeiro. Porque quando Ele me transforma por dentro, certamente as pessoas olharão por fora e verão a beleza da continuidade da obra que Ele fez. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar. Às vezes, nós precisamos ter um cuidado muito grande com o vaso. Porque o vaso, depois de pronto, preste atenção, o vaso depois de pronto, ele é muito frágil.
ele é bonito, de extrema beleza, mas ele é extremamente frágil. Você não pode pegar um vaso e tomar esse vaso de $1 milhão, os vasos chineses maravilhosos, pegar um vaso lá de $1 milhão e simplesmente pegar ele assim, abrir as mãos, soltar no chão. Ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar. Um vaso quebrado, ele pode até ser reconstruído. Preste atenção. Um vaso quebrado pode até ser reconstruído, mas ele nunca mais será o mesmo vaso. Nunca mais será o mesmo vaso. Nós podemos viver a nossa vida de pecado, às vezes a vida inteira. Nós podemos ter uma vida dissoluta, vivermos aí 5 anos como crentes, 10 anos como crentes, 15 anos como crentes, brincando com Deus. Pastor, mas eu sou vaso, eu sei que você é vaso e Deus nunca vai te desamparar. Mas saiba de uma coisa: o projeto que Deus tem na minha vida e na sua vida, Ele originalmente pensa em usar, não vaso que depois de quebrado, ele tenha rachaduras, ele contenha trincas, ele contém alguma coisa que vai perder no seu interior o valor mais precioso. Porque o que vale às vezes, principalmente na antiguidade, que era usado esses vasos, não era o vaso em si, mas o que o vaso continha. Como que Deus pode nos usar se nós somos vasos quebrados? Talvez o ano de 2020, que vai começar agora, é quando nós começamos os projetos mais bons. Talvez seja o ano de nós começarmos um projeto dizendo assim para Deus: Deus, modifica, Senhor, a minha vida, mas não me deixa quebrar. Senhor, mesmo se eu estiver quebrado, me reconstitui de tal maneira, Senhor, que eu fique assim, um objeto bonito ainda, mas que eu possa ser útil para o Senhor, para as pessoas, para a minha família, para a minha casa, aonde eu estiver. Mas saiba de uma coisa: se você quiser, mesmo que se você estiver quebrado, Deus vai te restaurar, vai te usar e vai te abençoar em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Eu vejo que às vezes nós passamos por determinados desertos, não é isso que acontece? Da nossa vida, e a gente levanta os olhos para o céu e pergunta: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não fala comigo? Por que a minha voz parece que soa oca? Você já teve vontade de levantar da sua oração e parar de orar? Parece que está assim vazio, sem nexo. Você não acha é como se fosse uma resposta. Morcego que faz aquela, emite vocês que são morcelogos aí, como que chama o morcego, emite as ondas sonar, né? E ele, ao emitir, as baleias da mesma maneira, né, os golfinhos, eles adquirem uma resposta, vem de volta uma resposta, e ele sabe se localizar, se identificar. Mas na nossa vida, às vezes, não é assim. Na nossa vida nós clamamos às vezes e fazemos esse choro e não recebemos nenhum retorno. Quantas vezes estou de joelhos dobrados e parece que a oração está tão vazia, que eu sinto vontade de virar as costas, parece, para Deus, deixar de falar, deixar de ouvir, porque eu não ouço às vezes nada. Mas eu persisto, persevero, o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida, começa a trabalhar no meu ego, começa a trabalhar no meu egoísmo, começa a trabalhar
naquilo que eu quero de resolução rápida, naquilo que eu penso que é assertivo e que não é. E às vezes o Espírito Santo começa a falar e você vai dando continuidade. Quando é fé, você sente a presença de Deus na sua vida, você sente que Ele está te abraçando, aí o choro começa a brotar dos seus olhos, as lágrimas começam a brotar dos seus olhos, e você sente aquele abraço amado do Pai. Você se sente que é como se Ele estivesse ali com você, e Ele está com você. É como se Ele te tomasse nos braços e começasse a te carregar, e você se sentir, parece que numa outra dimensão espiritual. Agora você já não sente um peso, mas você sente uma alegria, porque está na presença de Deus. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Eu vejo que um homem como Paulo, a gente pensa, um homem como esse, as orações dele, certamente, um homem que teve revelações do céu, teve homem que teve revelação do paraíso, foi levado ao paraíso, foi arrebatado. Você pensa, um homem desse, as orações dele certamente vão ser respondidas assim, na hora. E não é assim que acontece. A Bíblia fala que Paulo, depois de ter todas essas revelações, essas coisas maravilhosas, ido lá no céu, voltado, conversado com não sei quem, visto mais não sei quem, falado, a Bíblia diz que agora ele entra na vida real. Saiu da vida espiritual, saiu do monte, saiu da revelação, saiu das orações, das campanhas, e entra na vida real. A Bíblia diz que ele tem então na sua carne um espinho na carne. Preste atenção. A Bíblia diz que ele ora por 3 vezes, pedindo a Deus. E Deus parece que não responde. E quando responde, parece que a resposta não é aquilo que ele deseja, não é aquilo que ele quer. Quando ele responde, Deus está dizendo assim, como se Deus dissesse assim, Paulo, eu te conheço. Tu é um vasão grande, rapaz. Tu é um vasão bonito. Rapaz, tu tem um valor inestimável. E ele deve ter falado assim, Deus, então por que o Senhor não me responde? E Deus fala, calma que eu vou te responder. E Paulo ora mais uma vez. E Paulo ora de novo. E Paulo ora de novo. E aí vem a resposta de Deus para ele. E a resposta de Deus é simples, pura e sincera. Ele disse assim, Paulo, eu vou te responder, e a minha resposta para você é, a minha graça, o quê? Te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, há momentos da nossa vida, existem momentos na nossa vida, que Deus está, e normalmente Ele está moldando a nossa vida, modelando a nossa vida. Ele está fazendo com que aquilo que Ele tem planejado lá na frente para cada um de nós, isso possa estar acontecendo. Mas para que isso acontecer, é como se você olhasse para frente e só vê coisas sinuosas, pistas sinuosas. Mas aí você passa 1 ano, 2 anos, e você consegue olhar para trás, e você vai ver tudo reto, tudo plano. Por quê? Porque aquilo que você às vezes sonhava, e que você passou por essas dificuldades, essas tribulações, e a maioria das dificuldades, das tribulações, são elas que nos colocarão nos lugares aonde Deus tem preparado para nós. Às vezes a dificuldade que você está passando hoje, a luta que você está passando hoje, vai ser ela o presente que Deus está te dando para você receber aquilo que você tem orado, tem chorado, tem buscado na sua vida. Você crê dessa maneira? Diga amém. Sobre a sequência dos versos, que diz que em tudo, preste atenção, as lutas internas que nós temos e as lutas externas, separadas aqui. Na sequência dos versos,
Isso aqui que nós lemos fala do oleiro lá dos vasos, no verso 6, 7, agora nós vamos no verso 8 e verso 9, onde ele fala das lutas que nós temos. E ele classifica essas lutas. Ele classifica isso em lutas internas e lutas externas. Ele diz que as lutas internas são, ele diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Interno. Ele diz: em tudo nós ficamos perplexos, mas nunca desanimados. Aí ele passa para as lutas externas, e ele diz assim: em tudo nós somos perseguidos, mas não desamparados. Em tudo nós somos abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Há uma diferença entre a tribulação e viver angustiado. E eu quero falar um pouco disso. O que é a tribulação? Pastor, perdi o emprego, perdi um filho, perdi alguém. Isso é uma coisa terrível. E pensa numa coisa difícil às vezes, que você não consegue resolver. Perdi determinadas coisas, normalmente ligadas a essas áreas. Pastor, numa doença incurável. A Bíblia diz que em tudo nós somos atribulados, mas não. Às vezes não é assim que a gente sente, com aperto na nossa vida. Situações que nos oprimem, nos apertam. O que significa ser atribulado? É como se você estivesse sendo prensado. Uma prensa. Imagina, parece que vai se comprimindo, vai sendo apertado. É como uma prensa mesmo, uma prensa de azeite. Você já viu uma prensa de azeite, principalmente daquelas antigas, que eram colocadas, as azeitonas, se moem as azeitonas, trituram a azeitona com a pedra ali, aí depois coloca naquelas prensas. O que eu quero dizer? Aquilo que Deus faz na nossa vida, nós podemos até ter a tribulação, as adversidades na vida, mas nós não ficaremos angustiados na nossa vida. Eu posso passar por tribulação, mas eu não vou viver angustiado na minha vida. Eu posso passar por lutas, mas a angústia não vai ser o ponto final da minha vida. A angústia não vai ser o ponto final da sua vida. Por quê, pastor? Porque tem um porém aí no meio. Em tudo nós somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. O que é um porém? Você que é professor, você vai saber que um porém é uma conjunção. Uma conjunção, dentre os tipos de conjunções que existem, o porém é uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e daí para frente tem mais algumas conjunções adversativas. O que tem essas conjunções, pastor? Significa que tudo o que vier depois de uma conjunção adversativa, significa que o que para trás foi falado não tem valor algum. O fulano é bonito, trabalhador, o fulano veste bem, porém é mau caráter. O que adiantou? O que adiantou? Nada. Fulana é uma boa menina, uma boa esposa, é uma boa isso, porém, eu não vou falar das mulheres não. Naamã, o que um cara do rei, um
um general de sucesso, um homem de sucesso, um homem vitorioso, um homem que ganhava dinheiro, um homem que estava na mídia e um homem que era conhecido por todos, mas a Bíblia diz assim, porém, era leproso. Ou seja, depois de um porém, nada que vem depois de um porém presta. Tudo para trás foi largado de mão, foi abandonado. Foi deixada, como se não tivesse valor nenhum. Aqui, por que eu estou dizendo isso, pastor? A Bíblia diz, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, o diabo pode tentar colocar tribulação na nossa vida, mas Deus vai ter sempre uma caneta na mão para escrever, porém, ele não será derrotado. Porém, ela não será derrotada. Oh, aleluia! Talvez nesta noite, Deus está escrevendo o porém de muitas pessoas aqui. Trabalhou o ano inteiro, não conseguiu nada. Porém, chegando no final do ano, conseguiu um emprego muito melhor do que tinha antes. A empresa não faturou nada durante 11 meses, porém aconteceu um milagre e ela começou a faturar como nunca antes tinha faturado. Meu marido nunca quis vir para a igreja comigo, porém chegou o ano novo, ele me acompanhou para estar na igreja louvando ao Senhor. O que Paulo está dizendo, em palavras aqui, é que Deus ainda continua tendo a última palavra nas nossas vidas, independente de quaisquer coisas. E vamos correndo aqui. A Bíblia diz que, continuando aqui, ele diz que perplexos, mas não desanimados. O que é perplexo? Atônito, sem entender a situação. É você se depara diante de uma situação tão difícil, às vezes, que você não consegue. A perplexidade é aquilo que nos tira a força de tomarmos decisões importantes na nossa vida. A perplexidade nos para. A perplexidade nos torna imóveis. A perplexidade não nos permite pensar lá na frente. A perplexidade coloca os nossos olhos na situação atual. Porém, quantos estão perplexos aqui? Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Às vezes você pode estar parado, perplexo na sua vida, nas suas escolhas, não consegue tomar decisões, coisas difíceis, ruins, terríveis estão acontecendo, estão te afligindo, e você não consegue tomar decisões. Mas a Bíblia diz que tem um porém aqui. Porém, ela não vai permitir que você se torne uma pessoa desanimada. Os espias olharam, 12 olharam, 10 disseram assim: é impossível, a promessa é grande, mas eu não vou entrar nisso, que isso aí é furada, barca furada, eu não vou. Olha o tamanho dos homens. Você já viu o tamanho dos homens lá? Olha lá para você ver, se as uvas é desse tamanho, se os cachos de uva é desse tamanho, agora dá uma olhada nos homens, o tamanho dos homens, dos guerreiros. Eu não vou entrar nessa não, a promessa pode ser até boa, eu sei que a promessa é boa, eu sei que foi Deus que fez a promessa, mas não é para mim não, vou não. Olha lá para você ver. Olha como eles estão nos olhando. Olha lá, não tem medo nenhum da gente.
Estão olhando para a gente como se nós fôssemos gafanhoto. A pessoa, além de ficar desanimada, ela fica desencorajada, ela fica paralisada e ela fica tendo um sentimento que não existe na vida dela. Quem falou para elas que o povo de lá, os gigantes, estavam olhando para ele e vendo eles como gafanhotos? A Bíblia diz: perplexos, porém, o quê? Não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. O que é perseguido? Perseguido é a perseguição que nós temos todos os dias, perseguido pelos nossos próprios pensamentos. Você já conseguiu ficar livre dos seus pensamentos? Pastor Salmo, você foi para os Estados Unidos agora? Sei lá, se você estivesse fugindo de alguma coisa aqui, da problema da igreja, fugindo de alguma coisa aqui da igreja, lá quando você deitou a 8.000 quilômetros de distância, você ficou livre desses pensamentos? Não. Perseguidos, mas não desamparados. A pior coisa que você tem na vida é você sentir que ninguém está ao seu lado, que você vive um grande problema, que você vive uma grande decepção, que você vive uma grande luta, que você está vivendo um momento difícil, um momento que você acha que não vai passar, que não vai acabar, e você olha para um lado, para o outro, parece que não tem uma pessoa que venha te acolher, parece que não tem uma pessoa que venha te abraçar, parece que não tem uma pessoa que venha te dar uma intenção boa, dizendo: olha, caminha mais um pouco, Deus vai te dar a vitória. A pior coisa que tem na vida é você se sentir totalmente desguarnecido, totalmente fora do lugar, totalmente desamparado. Mas nesses momentos, antes de você chegar desamparado, a Bíblia diz que Deus esconde aqueles a quem ama, até que as tempestades possam passar na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que independente da tempestade pelas quais eu e você estamos passando, Deus tem um esconderijo, para que durante a tempestade, Ele vai nos esconder lá, a tempestade vai passar, nós vamos sair de lá e vamos caminhar para frente, para a vitória, no nome de Jesus Cristo. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. E eu vou terminar aqui. O que é estar abatido? É você estar lá embaixo. É você estar lá no pó. É você estar no último estágio. É você não conseguir, não ter lugar mais para ir. É você estar, por exemplo, como Jairo. Quando Jairo manda para Jesus aquela palavra de esperança, aquela palavra querendo um alento, querendo um aconchego, querendo um consolo, querendo que Jesus estivesse com ele, para que ele não se sentisse desamparado, pois ele estava com uma filha totalmente doente. E a Bíblia diz que Jesus disse assim ao receber a palavra: diga a ele lá que eu vou. Eu imagino que ele deve ter ficado muito alegre, mas a Bíblia diz que uma mulher atrapalhou todo o plano, colocou por terra todo o plano. Uma mulher chegou na frente, atrapalhou, impediu, pegou o tempo foi perdido no caminho. Às vezes na nossa vida nós ficamos do mesmo jeito, da mesma estrutura. Parece que tem sempre alguém que chega na nossa frente. Parece que tem sempre alguém que está um passo além de nós, mais inteligente do que nós, mais esperto do que nós, com um olhar melhor do que o nosso. Parece que as nossas escolhas não são tão boas, são passadas, são atrasadas. Parece que aquilo que nós fazemos não são escolhas da hora, nós só escolhemos coisas erradas, escolhemos os que os outros fazem.
Parece que não temos a nossa própria personalidade. Escolhemos o que o vizinho faz, o que o irmão fez, o que o outro fez. Não temos direção de Deus às vezes. E pensamos, não, estou atrasado. Aquela mulher entrou e tomou a bênção de Jairo. E a notícia volta para lá. E Jesus continua caminhando em direção. Aí chegaram para Jesus. No meio da caminhada entre a casa de Jairo, depois que aquela mulher tomou o lugar, eles estão caminhando para lá, perderam o tempo precioso, e eles estão caminhando para a casa de Jairo. E os empregados vieram, pararam a multidão no meio do caminho e disseram: não adianta mais, daqui para frente agora é só se for uma visita, tomar um café, alguma coisa, o que era necessário para ser feito, não precisa mais. A menina não está doente mais. A menina morreu. Acabou de morrer. Eu imagino o desespero que bateu no coração daquele homem. Ele se sentir abatido e ele se sentindo agora, nesse momento, talvez ele entrando por um canal de destruição da sua própria vida, lá no fundo do poço. Mas eu vejo o amor de Deus por esse homem, antes que esse porém entra na vida de Jairo. Ele está aqui agora se sentindo, aqui nesse momento, aqui abatido. Mas porém, Jesus chega para ele e diz assim: você está abatido, Jairo, mas porém, você não vai ficar destruído. Jesus olha nos olhos daquele homem, antes que descesse para o seu coração, e diz assim para ele: não temas, não temas, não temas. Talvez nessa noite tem pessoas que estão abatidas, estão destruídas, estão tentando ficar destruídas, estão caminhando, acham que não tem mais lugar, o poço já é o final, que não tem mais recurso, não tem mais nada a ser feito, por nada, por nem ninguém, por coisa alguma, nem dinheiro, nem amigo, nem posição, nem coisa alguma resolvem mais. Mas ainda assim, tem um porém para você. Você está abatido, mas Jesus tem uma palavra para você também nesta noite. Você pode estar abatido, porém você não vai ficar destruído. A mesma palavra que Deus deu para Jairo naquele momento ali, é a palavra que Deus tem para você nesta noite, dizendo: você pode estar abatido, mas não temas, crê somente. A palavra que Deus tem para nós nesta noite, essa palavra tem um porém na minha vida, para a sua vida, e essa palavra é escrita por Deus. Tudo que Paulo escreve aqui, eu estava fazendo uma reflexão lá em casa hoje à tarde, e essas palavras que eu consegui: em tudo somos atribulados, em tudo ficamos abatidos. Eu comecei a fazer que essas palavras vão levando a uma espécie de escada. Preste atenção. Uma espécie de escada que parece que o diabo vai tentando levar a pessoa, e ela vai caminhando o abismo abaixo, de cabeça baixa. E ela vai passando por essas etapas, pelas quais Paulo está falando aqui, de lutas internas, mas também de lutas externas. E essas pessoas vão entrando nessa escadaria descendente, não uma escadaria crescente, mas uma escadaria descendente. A primeira coisa que nós lemos lá: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, o primeiro lugar que o diabo tenta fazer da nossa vida é transformar a nossa vida numa angústia. Depois ele tenta, na segunda coisa, nos desanimar. Depois ele tenta nos desamparar. E finalmente ele tenta a destruição. Por quê? Porque a angústia leva ao desânimo, o desânimo leva ao desamparo, e o desamparo leva à destruição. Mas o que Deus quer fazer nesta noite é nos pegar, mesmo que seja lá no fundo do poço, e começar a fazer o caminho inverso, e começar a nos carregar, nos tirar lá de baixo. O Deus que trabalha a minha vida como barro,
o Deus que trabalha a sua vida como barro. Nós ainda não estamos perfeitos, nós ainda não estamos terminados, nós não somos obras terminadas por Deus ainda, mas Ele ainda quer nos pegar ainda, mesmo que Ele tenha que nos pegar aos pedaços, Ele quer ainda colocar e caminhar conosco, mesmo que seja carregando nos braços e nos colocar. A Bíblia diz que Ele nos tira lá do charco de lama, lá do ruim, lá do mal, e Ele coloca os nossos pés numa rocha. E quando nós estamos numa rocha, nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós descansaremos. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Oh, aleluia! Talvez seja um momento nesta noite de, assim como Maria fez aos pés de Jesus, há um momento do vaso ser feito, há um momento do vaso ser moldado, mas há um momento também, às vezes, que o vaso precisa ser quebrado. O vaso quebrado às vezes não é para desespero, não é para desânimo, não é para derrota, mas o vaso quebrado às vezes é para exalar o cheiro suave de Jesus na minha vida e na sua vida. Talvez nesta noite seja o momento de estar quebrando o vaso e ungindo ali os pés de Jesus, ungindo a vida de Jesus, ungindo o corpo de Jesus, ungindo a toda a estrutura de Jesus, para que o cheiro que está dentro do vaso, que é mais precioso do que o vaso, possa sair. Talvez nesta noite Deus quer fazer grandes coisas, grandes obras nas nossas vidas, para que possa acontecer finalmente um porém na sua vida, um porém na sua história, um porém no seu ano, um porém na sua vida, na sua estrutura, um porém aonde você está sonhando. Nesta noite talvez o Espírito Santo está te fazendo sonhar, e eu creio que Ele tem resposta, não para todos talvez nesta noite, mas Ele tem resposta para grandes pessoas aqui, grandes pessoas, grandes vasos de Deus. Eu não podia ficar sem orar, não. Eu quero orar por você, nem que seja um minuto.